Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, aos espíritos amigos que nos assistem durante a gravação dessas aulas, que possam nos instruir com boas reflexões, que possamos dar o melhor de nós nessas aulas, em prol dos nossos jovens, das nossas crianças, e que eles possam absorver esses ensinamentos, que essas sementinhas sejam plantadas em seus corações, que lá no futuro possam se tornar homens de bem. Obrigada, espíritos amigos, por estarmos juntos nessa primeira aula do ano, nessa primeira aula que estamos gravando, não só para nossas crianças, nossos jovens, mas para todos aqueles do nosso mundo inteiro que queiram aprender um pouquinho do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, que possam ser amparados pela espiritualidade e ter um bom aproveitamento. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então hoje, boa noite, né? Em primeiro lugar, meu nome é Élida e a nossa aula de hoje, o tema é virtude. E aí depois eu acho que poderia, Eduardo, você já ler tudo, porque ela é tão pequenininha, e aí depois eu já vou falando. Pode ser assim? Eu leio tudo. Isso. Lê tudo, porque ela é tão Eu leio tudo e curtinha. depois. Isso. Lê tudo, que aí depois eu já entro e a gente vai falando. Por favor. Gente, peraí que eu tô abrindo o arquivo que eu tava procurando aqui. E virtude é um tema bem legal, viu? Para a gente poder falar, poder discutir hoje, né? Conversar sobre esse tema. Aqui achei. Pode começar? Pode, por favor. As virtudes. O que é a virtude? É um estado da alma que nos habitua a ser bons e a fazer o bem. Quantas são as virtudes? A virtude é uma só e está bem explícita: caridade. Então a caridade não é fazer esmolas e auxiliar os pobres e doentes? É tudo isso e mais alguma coisa. É ser paciente, submisso, sem vaidade e sem orgulho, amar e praticar a verdade, consolar os aflitos e ensinar os que erram. Enfim, o homem virtuoso é o que cumpre os seus deveres para consigo mesmo, para com o seu próximo e para com Deus. Isso. Então, aí eu fui procurar. Primeira coisa que eu vi, gente, o que significa virtude, certo? Então, no dicionário, virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista da religião e do comportamento social. E aí eu fui buscar, porque aqui, né, ele está falando que a virtude principal que se resume na caridade. Só que aí eu fui fazendo umas pesquisas, aí eu escrevi aqui, então eu vou lendo, e aí quem quiser entrar, para aí, a gente vai conversando, tá? Olha, para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. São as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam sua conduta, segundo a razão e a fé. Entretanto, os teólogos cristãos consideravam as virtudes como uma concessão divina, jamais uma conquista evolutiva do espírito.
Então, naquele tempo do cristianismo, bem antigamente, então eles achavam que isso era o que Deus dava só quem merecia, não eram todos que tinham virtudes, né? E aí, é possível que a sistematização dos estudos sobre a virtude comece efetivamente com Sócrates. Sócrates, ele foi de 470 a 399 antes de Cristo. Então, ele já falava nisso. Porque Sócrates é também mencionado no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele já falava em reencarnação, ele praticamente falava do Espiritismo. Então, quer dizer, antes de Cristo, né? Aí ele era um filósofo grego da antiguidade, para qual a virtude se identificava com o bem, o aspecto moral, e representava o fim da atividade humana, o aspecto funcional, operacional. No aspecto moral, o homem virtuoso sabe discernir o bem do mal. E pelo sentido funcional ou fim da atividade humana, a virtude é a capacidade de bem realizar uma tarefa. Então, gente, aí nós temos a virtude na visão espírita. A virtude na visão espírita a virtude mais legal é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, quer dizer, Sócrates já falava, né, naquele tempo sobre a virtude, o que era a virtude? Que era o aspecto, no aspecto moral, o homem de bem, ele sabia discernir o bem do mal, certo? E no funcional, ele tinha a capacidade de bem realizar uma tarefa. Daí, os filósofos no tempo do cristianismo achavam que a virtude não era todo mundo que tinha. E aí vem o Espiritismo nos dizer, né, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essencial que constitui o homem de bem. Então, o que é? Tudo, assim, a virtude, é o nosso lado bom, né? Então, e aquilo que fala aqui no texto, que a virtude, deixa eu achar aqui, ó, a virtude é você ser paciente, submisso, sem vaidade e sem orgulho, certo? Então, por quê? E assim, o orgulho, ele é o pior de todos, né, gente? O homem, quando é orgulhoso, no sentido... Às vezes, tem pessoas que são virtuosos, fazem a caridade, mas querem que todo mundo fique sabendo, aí coloca as manchetes nos jornais, coloca nas WhatsApp da vida, na internet, para todo mundo saber que ele fez aquilo. E não precisa, você quer fazer uma caridade, você quer fazer um bem ao próximo, faz ali quietinho, que o que mais interessa, que é Deus, ele está vendo, não precisa ninguém saber. E a gente tem também, na questão 253 do livro O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, que diz o seguinte, aí vem a pergunta, a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Porque os antigos lá falavam que era uma concessão de Deus, né? Ou é uma aquisição da criatura? Aí, a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imortal aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Ou seja, a virtude é uma aquisição do espírito e não do corpo físico. Então, a virtude, ela é inteligência, né? Ela é do espírito. Então, a gente, quando desencarna, em cada encarnação, você pode ir adquirindo mais virtudes e mais, até chegar à perfeição. Então, é uma conquista de cada um individualmente. Não uma coisa que Deus manda para uns e não manda para outros. Então, a virtude, todos nós temos,
sabe? E lá no Evangelho, depois, eu vou ler um texto, ele está dizendo isso, né? Que a virtude, eu vou até pegar aqui, ó, eu vou ler para vocês, do capítulo 17, nas Instruções dos Espíritos, e o capítulo 17 é Sede Perfeitos. Aí vem a virtude, François Nicolas, Paris, 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era o digno cura de Arnes era virtuoso. E assim, muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus, ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto interesse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita. Que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se lembra do modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, os méritos, o que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o homem de bem... Não, perdão, gente. Compreendo perfeitamente aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima, no fundo do coração. Mas, desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, generem amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa etulcídia, que quer dizer tolice. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, gente, a virtude ela resume-se a isso, né, gente? A ajudar o próximo. E, como ele diz aqui, não precisa alardear. A gente tem que fazer o bem para o nosso próximo e ninguém precisa ver, né? E assim, encerrando aqui as minhas pesquisas, a pergunta 893 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral, que aí é o capítulo 12, que fala sobre as virtudes e os vícios. Aí a pergunta é, qual a mais meritória de virtudes? Aí os espíritos respondem, né? Kardec pergunta, os espíritos respondem. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que
A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, eu acho que resumindo tudo aí é a caridade desinteressadamente, fazer o bem, sem, né, aquele famoso ditado, e sem fazer alarde. Você ajuda o seu próximo e ninguém precisa ficar sabendo, porque o que é Deus, que é o mais importante, está vendo o que a gente faz, e é isso. Eu resumo nisso a nossa lição de hoje. Agora, se alguém quiser comentar, eu agradeço. Estudou, hein? Menina, é muito legal, foi muito bom, viu? Estudou, hein? Não é bom isso daí, gente? De estudar, principalmente para nós. Eu acho que Sim. a nossa intenção, nosso plano era era passar o evangelho, né, para as mães, para os jovens, né, para as crianças. Só que eu acho que era o nosso plano, só que Deus tinha um outro plano, né? Primeiro nós tínhamos que aprender esse evangelho. Então, primeiro nós fizemos essa reflexão, né, nas nossas vidas. E eu achei bem interessante esse capítulo, que é tão curtinho, né? Até falei para você, olha, é bem pouquinho que está escrito no livro. E aí eu pensando, eu falei assim, gente, virtude, você já imagina aquela lista, né? Mas não. Sim. Que ele falou da caridade. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas só falou da caridade. Eu falei, gente, aí depois você começa a refletir. A caridade, ela é tão ampla, que a caridade não é aquela caridade de você dar ali, né? Uma coisa material, uma roupa, uma comida, mas é você passar o seu ensinamento. Olha, a caridade é você ouvir, você pode ficar parada, só parada ouvindo uma pessoa. Você está praticando a caridade. Ela não quer, às vezes a pessoa não quer nada, não quer o que você fale? Inclusive, mas é isso essa mesmo. virtude aí, essa virtude que a Laila falou aí de ouvir, na minha opinião, é assim uma das mais difíceis e é a que eu mais preciso treinar, porque eu acho que eu falo muito e eu preciso treinar mais ouvir, e eu precisava de um curso para ouvir, entendeu? Se alguém souber, fala, Mas por são gentileza. momentos, Sônia, eu acho que são momentos da vida. Não, Sônia, Olha, eu já fui uma grande ouvinte. Hoje, não que eu não seja, eu gosto de ouvir. Só que, por exemplo, agora vamos pensar no momento que nós estamos. Nós estamos numa época de pandemia. A gente quer falar. Sim, mas a gente tem que ouvir também. É verdade. A gente tem... são poucos os momentos que a gente tem para conversar. Então, na hora que você vê uma pessoa, você começa a conversar. Às vezes aquela pessoa ela quer falar, mas você não deixa, porque você quer falar. Então, tem isso, né? A Laila que o diga, né, Laila, quando eu vou na casa dela, eu fico falando. Não, nós duas, né? A gente dá tchau 10 vezes. Mas verdade, acho que assim, é tudo aos poucos, né? Eu agora, assim, eu falo bastante também. Porém, esses tempos agora que eu fiquei muito em casa, eu estou aprendendo a ouvir muito. Inclusive, muitas pessoas conversam comigo no WhatsApp, minhas cunhadas, amigas, né? E eu estou aprendendo o que a Sônia está falando, né? Ouvir, né? Estou ouvindo. Às vezes até o Arthur fala, e agora, você vai... com quem que você vai dar consulta agora? Aí eu falei, não, a gente tem que ouvir, porque as pessoas estão com problema, estão com dificuldade. Às vezes é que nem a Laila falou, estão querendo falar, né? Estão querendo falar, porque a gente não se vê mais. Então, o WhatsApp, o telefone agora, o computador, principalmente, é o nosso meio de comunicação, né? Então, assim, e aí a gente vai trabalhando justamente isso aí, a paciência e a caridade, porque essa é a caridade, de você ter a paciência de ouvir, tá? A gente não está se vendo fisicamente, mas, a gente está se vendo aqui, né? Que eu converso com muita gente agora justamente por esses meios, né? Então, assim, e tem uns que, né? Inclusive, eu tenho um caso aí da minha cunhada, e às vezes ela tem os problemas, então ela me procura, né? Então, tenho que ouvir, né? Com calma, com paciência, tento dar as minhas
opiniões, porém não são opiniões que, né, que vá machucar. Então, é isso que eu estou agora fazendo. A gente tem que estar realmente agora ter a paciência de ouvir mesmo. E não está fácil, gente, porque olha, a gente está. Olha, eu mesmo ouço tanta coisa que você fala, Senhor, tem que ter muita paciência. E não está brincando. É verdade. Né? E aí, Mas até justamente porque... o que a Laila falou, esse encontro que nós estamos tendo aqui é realmente para gente. Esse evangelho é para gente mesmo. Porque é através dele que a gente está justamente aprendendo aqui na teoria para a gente praticar. E é exatamente Mas falar não é ruim, não é sempre ruim falar, sabe, gente? Eu também acho que tem toda uma série de necessidades, né? Porque tem muitas pessoas também precisando ouvir. Exato. Porque, assim, a gente, conforme a gente vai aprendendo, é normal a gente ter a ânsia de passar. Não é por maldade, não é por vaidade. A gente quer passar aquilo que muitas vezes fez bem para a gente, né? Então, eu também vejo muitas pessoas que é uma palavra de ânimo, né? Que é uma palavra de otimismo, que é uma palavra de esperança. Então, existe lugar para tudo, existe lugar, a hora que a gente precisa ouvir, e eu acho que também existe um momento que a gente precisa falar. Que nem a Laila falou, nossa, você falou assim, vestiu certinho. Parece realmente que nós estamos sendo preparados para passar. Exatamente. Sabe, para passar para as pessoas que o momento que a gente está vivendo, quem não garante que nós vamos, por exemplo, ser aquela pessoa que vai levantar alguém, não sei. Que a gente não vai estar falando a palavra certa, no momento certo, se a gente agir com cuidado, não com vaidade. Isso mesmo. Né? Então, eu acho assim, que nem a virtude, eu entendi, você explicou muito bem, Hélida, o que é a virtude. Mas agora, eu acho assim, que nenhum de nós aqui nesse planeta, com raríssima exceção, né, não sei, pode-se dizer que é uma pessoa virtuosa por completo. Então, eu penso assim, que a gente tem que pegar e falar assim, vamos conquistando aos poucos. Porque não adianta a gente querer ter tudo de uma vez só, que a gente não vai conseguir. Então, eu falo assim, aonde que eu vou me corrigir? Vamos ver onde mais a gente está errando, onde mais, sabe, eu sou mais vaidoso, ou eu sou mais orgulhoso, o que está realmente me prejudicando? E vamos trabalhar, porque conquistar virtudes é coisa para milhares de encarnações. Não adianta a gente se desesperar, eu não tenho... Porque se eu for parar e me analisar, eu não sou uma pessoa virtuosa, porque eu tenho tanto defeito, mas a gente não pode se desanimar, porque a gente está aprendendo exatamente, que nem você falou, para aplicar primeiro em nós, para depois passar. Então, bendito seja, né, o Espiritismo que nos dá esse conhecimento para a gente buscar se melhorar, né? Isso aí, gente, já falei demais. Nada, e eu acho legal porque, inclusive, que nem o Edu que está com a gente, não querendo assustar o Edu, mas eu acho que o Edu também está sendo preparado para ser um dirigente da casa, para ser dirigente de uma mocidade, para ser um presidente da nossa casa espírita, porque o que a gente precisa é assim, são pessoas que convivem na casa. É muito triste você ter uma casa espírita e aí as pessoas que vão, a velha guarda vai desencarnando e precisa vir pessoas de fora, porque não tem aquelas pessoas dentro da casa que querem pegar a responsabilidade. Então, eu acho importante esses jovens, já que nem a importância que tem na realização infantil, sabe, passar para as crianças o amor ao espiritismo e o amor à nossa casa, para eles quererem ficar ali, sabe, porque a gente vai embora. E tem que ficar as pessoas que amam a nossa casa para ter a continuação, para, sabe, através do que a gente deixou, do que a gente aprendeu com eles também,
mas para continuar, né, gente? E eu acho que isso também é uma virtude, ter amor pela casa onde você está, não é nada do orgulho, nada disso, é para você querer que continue aquilo, porque a casa ajuda tantas pessoas, tem aquele social, e a gente precisa que isso continue, e não vir gente de fora, né? É legal continuar com as pessoas, a gente sabe todo o esforço que a gente fez para fundar essa casa, para ela estar aí até hoje, né? Então, é isso também. Eu acho que é um conjunto, né, gente? Eu penso assim. E as E eu acho pessoas da muito nossa legal que o Gi está convivência sempre com a também, né? gente. Quantas pessoas que E, convivem, que participam da nossa vida, que às vezes precisa de uma palavra também, né? Não é também só lá dentro do centro, vai sim, lá e fazer uma palestra, não é isso. Eu acho que mais importante até é aquilo que a gente passa aqui fora, né? Não só com a palavra, mas com o você ser exemplo. espírita no dia a dia. Sim, É exatamente. você ser E eu acho que espírita no dia a através dia. disso que a gente vai conquistando virtudes. Quando a gente aprende a trabalhar com simplicidade, com verdade, sem egoísmo, sem vaidade, tentando passar aquilo que a gente aprende, talvez lá dentro da casa, eu acho que a gente tem que realmente valorizar aquela casa maravilhosa que dá a oportunidade da gente aprender e trazer aquilo que a gente aprende lá para o nosso dia a dia. Porque cada um de nós tem aquelas pessoas que vão estar ao nosso lado que a própria espiritualidade coloca, né, para que de alguma maneira a gente ajude, a gente passe, a gente dê uma palavra, né, já que a gente está falando de palavra, né, às vezes uma palavra, sabe, conforta, anima, às vezes uma palavra a pessoa está precisando, né, então eu acho que é muito importante, sim. E foi muito esse ano, essa fase aí de pandemia, para mostrar como que está o alicerce da casa. Eu acho que foi muito Sim, importante para isso também, viu, gente? Porque as pessoas acabaram se aproximando mais. Porque, assim, tinha pessoas, por exemplo, a Ione é uma pessoa assim que eu conheço ela antes do Caibar, né? Mais de 20 anos, e muito raramente eu via a Ione. E agora a gente vê quase toda semana, né? A gente vê a Ione. A Então, gente mesmo, né? sim, as pessoas tiveram que se aproximar de alguma forma. Então, assim, houve a preocupação, como é que estão aquelas pessoas que moram sozinhas, né? Sim. Que estão são longe dos parentes, tal, da família, como é que estão essas pessoas? Então, assim, houve aquela preocupação em buscar meios de estar levando, já conversando com aquela pessoa, levando algum tipo de alegria até a ela, né? Então, Exatamente. assim, tudo isso é também verdade. foi testado esse ano, né? Principalmente esse alicerce. Como é que está o alicerce da casa? Vocês estão se preocupando realmente uns com os outros? Vocês são uma família. Como é que está essa família? Como é que está Exatamente. o Tudo isso. envolvimento dessa família entre si? Fomos Porque, assim, a gente testados. não podemos esquecer dos nossos próximos mais próximos, que é a nossa família, né? Que vive dentro do nossa casa, nosso lar. E também existe essa segunda família. Como é que está o Mas é seu verdade. relacionamento com a segunda família? Como é que está o seu É verdade. sentimento em relação a essas pessoas? Então, É, tudo isso foi testado também. sobre Sim, isso tudo que Foi. você isso é para falou, o nosso Lara, progresso, né, gente? e sobre isso que você falou, né, a gente ficou mais longe e se aproximou através dessa distância. Ai, Sim, muito legal, né? Muito isso legal. foi Muito muito legal, legal. gente. Porque Muito legal. teve Eu Porque acho casos que a às maior vezes, espíritas. lição que a pandemia trouxe é essa. A gente estava vivendo sim, assim muito automático, corrido. né? Um entra, outro sai. Por exemplo, eu, a Marilene e a Sônia, a gente se via de segunda. Só que assim, às vezes, quando eu chegar um pouquinho mais cedo, eu consegui conversar com a Sônia, um pouquinho. Quer dizer, um pouquinho assim, 5 minutos. Cada um com a E, sua turma, né? sim, é tudo muito corrido. A Josi, então, né, Josi? A gente se falava uma Sumiu. vez por ano. Olha lá. Agora a gente. Então, Como é que tá? Vamos planejar, vamos ver o que a gente vai É dar para o verdade. próximo ano. mas meninas, eu vou falar para vocês, isso daí é uma coisa que sempre o pessoal falava. Você tem a sua turma dentro, por exemplo, que nem as teria que ter, a gente tem que achar um tempo, por exemplo, para a gente dar uma saída, olha, vamos tomar um café,
Porque precisa, fora da casa espírita, para ter mais a união. E quem sempre falava isso era o seu Milton Filipelli, né? Mas ele falava, tem que ter, aquela turma que está, tem que ter a união, gente, para cada vez o trabalho ficar melhor. Então, a gente precisa tentar realmente, porque é essa história. Por que que quando a gente não estava nessa pandemia, ai, gente, eu não tenho tempo, hoje eu não posso, amanhã eu não posso, agora a gente está pedindo a presença de todo mundo, que, né, a gente quer encontrar as pessoas. Quer dizer, quando a gente podia, não podia. Ai, ó, hoje eu não posso, faço o que tem que fazer, tem que ir embora, porque amanhã, 6 horas da manhã, tem que acordar, que tem que trabalhar. Quer dizer, quando fazia aquelas festas do final de ano, tinha gente que ficava, a gente também, né, quando era durante a semana, lembra? Que aí até que se passou para o sábado. Mas antes as confraternizações eram feitas durante a semana. Quer dizer, o pessoal dava 10 horas no máximo, tinha aquela coisa de ficar conversando, né? O tempo Aí, gostoso. Então, a gente exatamente. tem que E arrumar essa esse tempo. precisa, esse tempinho, porque assim, esse tempinho que você tem fora na verdade, assim, é fora do trabalho. É um tempinho que você vai ter fora do Sim, trabalho com a sua amiga. Sim. Ali é outro tipo de isso. relacionamento outros tipos de laço que vai se estreitar ali. E E você sabe de vê, uma em coisa? 20 anos, quantas vezes nós saímos? Uma. Eu acho que uma só. Pois é, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma sobrinha, até a filha da Ellen, a Ana Flávia. Eu acho muito legal. Elas sempre solteiras, elas sempre andavam juntas, elas eram do movimento espírita, e elas, sabe, sempre juntas. E agora, as quatro casadas, que as 4 têm filhas, ou só uma que ainda não tem. Mas elas, uma vez por mês, é sagrado. Elas se agora na mesma praça que a gente aqui. Mas quando não, os maridos ficam com os filhos e elas vão uma vez por mês. A gente se reúne para falar mal dos maridos, para falar das fofocas. Isso é legal, né? Elas não deixaram. Uma vez por mês, elas se encontram, as 4. E é muito legal isso, viu, É gente? importante, É né, muito gente? legal. Importante, muito De importante. repente A tem gente alguém tem, ali no ainda grupo mais nós que precisando falar, né? Sim. sim, ela falou, e a gente desabafa, que é uma beleza, gente. Não tem, E ainda mais não tem nós coisa que melhor, sabia? Eu também Gente, tenho uma amiga assim. então, quantas de nós que chegou aqui e perguntou, tá tudo bem? Alguém está com algum problema? A gente não para nunca, pensar né, nisso. Marilene? Será que eu tô com algum problema? Eu vou dar só um exemplo. Eu tô com problema. Eu tô com 2 pessoas com coronavírus na família. Super preocupada. Mas, tudo bem, ninguém tem culpa, mas é uma coisa que, assim, tipo assim, vocês concordam que a gente peca por isso de perguntar, Laila, você tá tudo bem? Você tá com algum problema? Josi, Sônia? A gente não entra nessa coisa, a gente se preocupa às vezes muito em ver Eduardo, com quem tá lá fora e nos e o preocupa. Eduardo também, né? Ah, o Eduardo é que eu não estou vendo, É desculpa. verdade. Então, a gente tem que pensar nisso também, que nós também precisamos, muitas vezes, apesar da gente ser o trabalhador, a gente também precisa, muitas vezes, de uma palavra, né? Sim. É o que mais precisa de ajuda, Marilene, é o trabalhador. E a espiritualidade sabe disso e ela nunca nos desampara. Então. Eles são os primeiros a ter essa atenção. A gente pode não ter entre a gente, porque assim, é correria do dia a dia, mas eles jamais vão Eu não deixar. tenho nenhuma É bem dúvida. verdade. Mas eu Bem digo verdade. assim, só É, a assim, gente Precisa, sim, no mesmo, precisa, né? porque é A gente virtude, né? precisa. Desenvolver esse é uma tipo de virtude atitude. que se desenvolve. Porque às vezes alguém do nosso grupo tá. Olha, não sei se foi no Quebec mesmo que eu já vi. Alguém já perguntou se algum trabalhador está precisando de uma cesta básica? Pode acontecer. Entendeu? Não, mas porque isso não é só. aí, Marilene, sim, não, mas isso aí,
pandemia, você não viu, mas a diretoria da casa colocou. O mas eu não tô trabalhador que estiver Eu não com estou falando, dificuldade... não Ah, estou tá, você falando está do falando Caibar, não. no Eu estou geral. falando no geral, né? Pelo amor de Deus, eu acho o trabalho do Caibar maravilhoso, eu acho o trabalho, sabe, nossa, eu sou fã, admiradora do trabalho do Caibar, queria até poder participar mais, mas eu digo assim, as pessoas às vezes olham para fora e não olham para Então, tá, dentro. estou te entendendo. Entendeu? Bom, eu Tá acho certo. que quando É a isso gente mesmo. retornar, vai voltar a ser assim, sabe? Mas aí a gente vai ter que estar revendo isso, revendo essas coisas da gente estar mais próximo. E de repente a gente pode até estar marcando tanto um encontro físico, Uma como também um reunião, né? encontro online, num final de semana, por exemplo, entendeu? Para Né? isso. É uma Entendi. forma da gente estar. Então, a gente está passando por isso agora e a gente já pode estar analisando e vendo o que a gente vai poder fazer depois, porque depois vai continuar, a gente vai estar voltando para aquele ritmo anterior, né? E, tipo, eu vou chegar na última Sim. hora que eu saio da escola, vou direto para a evangelização, chega lá, é só um oi, 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 já entra na sala, como a gente sempre fez. E a gente pode, tipo, estar marcando alguma coisa física, óbvio, mas também um encontro online, por que não no final de semana? Sim. Uma horinha, assim, cada Com um na sua certeza. casa, né? Mas tem Legal. muitos craques já, Olhar né, de um online. para o outro, eu acho que é importante, assim, é que nem você falou, claro que vai ter gente que tem que ir para a faculdade, tem gente que chega tarde, como é seu caso, não é esse o problema, eu digo assim, tem que ter um momento sabe, tem que ter um olhar de um para o outro, né, porque às vezes a pessoa precisa, o trabalhador precisa, alguém está precisando, vamos conversar, que nem você falou, a gente, a Elida fazia muitos anos que eu não via, a Josi também não, Nossa, Josi. eu via mais ou menos, a Lara que eu via sempre. Então, você vê, pessoas que você conhece, mas você acaba se afastando, né? É. O Eduardo, por É exemplo, o Eduardo vira e verdade. mexe, faltava Mas na Eduardo é um segunda-feira, doce. né, Eduardo? É, Às vezes que o Eduardo vai junto com a família, então ele depende dos pais não, para levar Sim, ele lá. sem dúvida. tipo, Agora ele não falta. esse Não, online, o Eduardo é sensacional. Peraí, o que o Edu tá falando aí? esse online, tipo, literalmente possibilitou de eu ir, porque eu não tava mais indo mesmo, porque o meu pai, tipo, ele teve que mudar no emprego dele, então eu realmente não podia mais ir segunda. Tem uma série de coisas. Aí, tipo, como foi online, aí eu, tipo, comecei a poder ir. Legal, né? Mas tá certo. Mas é isso mesmo. Mas eu acho que esse encontro online aqui, Edu, nós estávamos conversando antes de começar, que eu acho que ainda vai um bom tempo. Eu acho que pelo menos esse ano nós ainda vamos nos ver muito pelo online, viu? Com certeza. Mas E é independente bom de pra vacina, gente. da gente poder ou não, é que nem a Sônia falou. Eu acho que assim, mesmo que quando a gente voltar, estiver praticando lá, não nos custa uma vez por semana ou a cada 15 dias, a gente marcar, pode ser um encontro online mesmo. Vamos marcar um dia, se encontrar online, para bater um papo, para conversar. Não é? Não seria legal? E Com mesmo certeza. até preparar um estudo igual a gente faz, Sim. porque é uma Exatamente, coisa só assim pela gente, né? grandiosa, que É. vai para a internet, que muitos vão poder ter acesso, né? É, Para a gente ter exatamente. afinidade, para a gente, sabe, assim, entrar em sintonia, para a gente estar com o olhar dirigido na mesma direção, né? Para ninguém estar se achando melhor que o outro, um é mais vaidoso. Não, sabe, para ver que está todo mundo ali no mesmo barco, né? No barco. É isso aí, gente. Então, muito legal. E vai ter musiquinha? Vai. É uma Vai. musiquinha no final, assim, Uhum. um minutinho. Depois que a Josi terminar a prece, daí eu já coloco, tá bom? Tá joia. Olha, então Vamos lá, eu gente? acho que foi muito proveitosa a nossa aula hoje. Com certeza. E o nosso tema muito legal. Nossa. E agradeço a todas a colaboração. Amo vocês muito, tá? E tô com Sensacional saudade. tudo. Obrigada, viu, Bem, Elida? gente. Nós te amamos também.
Josi, coloca o nome da minha irmã e do meu cunhado, por favor, na vibração. Fala o nome para mim. Ivanise Mendes de Moraes. Ivanice? Ivanise. Ivanize. É. O nome do meu cunhado, eu não sei o sobrenome dele, porque eu nunca... É Jair. Jair. É só você pensar Jair. nele. Ivanize, né? Os dois estão com Covid, né? Tá. Ok. Então, vamos, nesse momento, relaxar o nosso corpo físico e vamos elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus. Vamos pedindo a Ele que continue olhando por nós. Não só por nós aqui nesse grupo, mas sim por todas as pessoas, todos os encarnados e desencarnados desse planeta Terra. Vamos pedindo ao nosso protetor espiritual que continue também nos guiando, nos auxiliando para continuarmos aprendendo, para continuarmos buscando conhecimento, porque é através do conhecimento que vamos melhorando a nossa moral, que vamos percebendo também que devemos olhar para o outro com um olhar de amor, de fraternidade, principalmente a caridade. Que através da caridade que nós vamos compreendendo os outros e a nós mesmos. Vamos também elevando os nossos pensamentos e pedindo para que todos os nossos irmãos possam receber a luz, possam receber proteção, possam receber também discernimento e que eles escutem os seus protetores espirituais, porque cada um de nós tem a nossa proteção, cada um de nós é auxiliado. Vamos nesse momento com todo o pensamento de amor, com todo o carinho, com toda a harmonia. Vamos nesse momento transmitir toda a luz, toda a energia, todos os fluidos bons para esses dois irmãos, o Jair, que está precisando muito de auxílio, que está enfermo, que infelizmente está doente, mas que com certeza, com o protetor dele, com os bons espíritos e principalmente Jesus, ele vai ser curado, ele vai receber tudo o que for necessário para ele se recuperar fisicamente e espiritualmente. Vamos também envolver a nossa irmã, Ivanilze, que ela possa receber toda a luz, todo o remédio, tudo aquilo que for necessário para a recuperação dela. E que com certeza, nos próximos dias, teremos a notícia de que eles vão ficar muito bem. E continuando mais ainda, que esses fluidos vão envolvendo o lar de cada um de nós, vai envolvendo o lar de cada um dos nossos amigos, de cada um dos nossos parentes, principalmente da nossa casa, nossa casa de Caibarchuto, porque é ali que começamos, é ali que estamos sempre juntos em pensamento, seja fisicamente ou em pensamento, estamos juntos, porque o nosso intuito é continuar sempre trabalhando. O nosso trabalho é sempre para o bem. E é através do bem, é através dessa aula maravilhosa que tivemos hoje sobre a virtude, que vamos sempre melhorar, que vamos sempre praticar o bem. E é através do conhecimento, que vai nos dar forças para sermos bons. Por isso, Senhor, eu agradeço imensamente por essa aula maravilhosa, por esse reencontro maravilhoso que tivemos hoje. Que esse começo de ano possa ser excelente para todos nós. Que Jesus nos abençoe, que todos os espíritos amigos nos ilumine sempre. Obrigada, obrigada imensamente por tudo. Que a paz, que a tranquilidade esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus.